Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje esta memória litúrgica de São Joaquim e Santana, os pais de Nossa Senhora. Deus sempre prepara a sua ação salvadora de forma paciente, com cuidado, com amor, com ternura, com carinho. Nós conhecemos o nome dos pais de Nossa Senhora através de um escrito muito antigo, apócrifo, o proto-evangelho de Tiago, que é do século II do cristianismo. Então é bem antigo realmente. E ali nós já temos um pouco então da história de São Joaquim e Santana. Não é um texto canônico, é um texto apócrifo que tem importância do ponto de vista da história do cristianismo, né? E da tradição. No século VI, nós já temos registro do culto a Santana no Oriente e no século X no Ocidente. São Joaquim, mais tarde, no século XIV, e no dia 25 de julho, lá no rito, na liturgia bizantina, se celebra Santana, né? Inclusive uma igreja que foi a ela dedicada em Constantinopla, que foi a capital do Império Romano do Oriente, e importante sede do cristianismo, importante patriarcado. Então é uma festa muito arraigada na tradição cristã. Aqui para nós, particularmente em Minas Gerais, é uma devoção também muito difundida, né? Desde a colonização portuguesa, são muitas os altares, as capelas, as igrejas e as paróquias que nós temos dedicadas a Santana. Por exemplo, só aqui, assim, rapidamente, lembrando, só na nossa região pastoral Mariana Leste, né? Nós temos Santana como padroeira aqui em Guaraciaba, em Jequiri, em Santana do Deserto, lá junto de Rio Doce, em Abricampo, né? Todas como a padroeira da paróquia, né? Então a matriz dedicada a Santana, né? Depois então as duas festas foram unidas, né? Porque é um casal. O Papa Francisco, em mensagem recente, por ocasião desse primeiro dia mundial dos idosos e dos avós, faz referência também ao drama vivido por São Joaquim e Santana, que eram já idosos e não tinham filhos, né? E São Joaquim e Santana suplicaram muito a Deus esta graça, são visitados pelo anjo dos Senhores e essa graça é concedida e eles têm o maior presente que poderiam ter. Eles têm como filha a Virgem Maria, né? Então aquela que vai ser a mãe do Salvador, nasce justamente desse casal santo, fiel, inserido na história do povo de Deus, do povo de Israel. E por isso o dia também dos avós fica associado a São Joaquim e Santana, porque são os avós de Jesus, né? Os avós maternos de Jesus. E é bonito ver como Deus realmente entra na nossa história, claro, de uma forma extraordinária, mas entrando realmente na nossa dinâmica familiar, né? Na nossa estrutura societária, e é assim que Deus realiza o seu projeto. As leituras de hoje falam justamente desse elogio dos homens famosos, que não são os homens famosos na perspectiva do mundo, né? Na glória do mundo, mas famosos pela sua fidelidade à palavra de Deus, pela sua abertura à ação do Espírito Santo. E isso é graça, essa graça que é celebrada inclusive nesse evangelho de hoje, proclamado esse pequeno trecho de São Mateus capítulo 13, apenas aqui hoje 2 versículos, dizendo que são felizes, né, os olhos que estão vendo e os ouvidos que estão ouvindo, né? Ouvindo o que? A palavra de Deus e contemplando o verbo de Deus presente. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Santana e São Joaquim
partilharam da fé do povo de Israel e foram então atendidos. Nós que aqui nos reunimos para ouvir a palavra de Deus e celebrar a Eucaristia, devemos nos sentir incluídos nesta bem-aventurança. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Quem é que vê e ouve? O que tem um coração de pobre, o que é humilde, o que não é soberbo, o que não é autossuficiente, o que se esvazia de si mesmo para ser preenchido pela graça de Deus. E aqui então lembrando que muitos profetas e justos que vieram antes, esperaram esse momento da vinda do Messias. E agora, nós estamos nesse tempo, vimos pela fé. Santana e São Joaquim viram a sua filha, que eles não sabiam, mas concebida sem pecado, a Imaculada Conceição, em vista dos méritos de Jesus Cristo. E Maria, então, toda santa, entra neste mundo e vai responder sim ao projeto de salvação. Que nós também estejamos abertos e dóceis ao Espírito Santo para que Deus realize nas nossas vidas o seu projeto de amor, de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.